gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Vinuto e eu sou pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF e estou aqui hoje a convite da Rede Interinstitucional de Grupos de Pesquisa sobre Privação e Restrição de Liberdade para falar um pouco sobre a minha pesquisa de tese, né, minha pesquisa de doutorado, que resultou nesse livro, que é o livro O Outro Lado da Moeda, o trabalho dos agentes socioeducativos do Estado do Rio de Janeiro. Então eu queria agradecer muito à rede pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa pesquisa, que foi tão importante para mim, afinal de contas, né? Nessa minha pesquisa de doutorado, eu tinha interesse em entender um pouco como que os agentes socioeducativos atribuíam sentido ao próprio trabalho, considerando que a atuação dos agentes de segurança socioeducativa, ela é uma atuação tanto quanto sui generis dentro de um centro de internação, porque ao mesmo tempo em que ele é responsável pela disciplina, pelo controle, pela ordem, pela segurança, né, de adolescentes e demais profissionais em um centro de internação, eles também não podem fazer isso de um modo aleatório, né? Afinal de contas, eles são agentes de segurança socioeducativa, eles não podem agir como simplesmente agentes penitenciários, por exemplo. Então eu tinha um pouco esse interesse em entender como que eles lidavam com esse duplo objetivo da medida socioeducativa, né? Essa pergunta, ela poderia ser um pouco banal, um pouco óbvia demais, se não fosse o fato de que existem intensas disputas sobre o que deveria ser a medida socioeducativa. Se ela deveria priorizar o âmbito mais securitário ou se ela deveria priorizar o âmbito mais educativo. Então, eu me interessava em entender como que esses profissionais, que são os profissionais com que os adolescentes interagem mais constantemente durante a execução da medida socioeducativa de internação, me interessava saber como que eles se localizavam, né, nessas disputas entre segurança e socioeducação. Logo no início da pesquisa, foi muito rápido, muito fácil constatar que grande parte dos agentes socioeducativos, eles afirmavam que a sua rotina de trabalho se pautava exclusivamente por procedimentos de segurança, muitas vezes definindo a socioeducação como uma utopia ou como algo que não fazia sentido na sua rotina de trabalho. Da mesma forma, eu via alguns agentes socioeducativos reforçarem que desejavam fazer socioeducação, mas que eles não conseguiam fazer, né? Quando eles faziam, eles afirmavam que faziam nas brechas do sistema, que não era algo institucionalizado, e normalmente esses agentes socioeducativos alinhados à socioeducação se definiam como exceções, né? Eles falavam que eles eram exceção na unidade, né? Bem, e o que significa então um agente socioeducativo que deveria, digamos, fazer as duas coisas, né, segurança e socioeducação, se definir como alguém que faz um trabalho exclusivamente de segurança? Significa que a função que ele entende como a função que ele deve fazer ali, o que é demandado para esse profissional, é evitar fuga e conflito entre adolescentes, né, obrigar os adolescentes a ficar com a mão para trás e com a cabeça baixa, como uma forma preventiva de resolução de conflitos, né? Um trabalho de abrir e fechar cadeado, levar os adolescentes para as atividades sem muita interação com esses adolescentes, né? Dificultar a realização de atividades desses adolescentes com as portas fechadas, entender que sua ferramenta de trabalho é o spray de pimenta, é a algema, enfim, é um pouco esse tipo de trabalho que muitos dos agentes socioeducativos me relataram que era o trabalho deles cotidiano, né? Então, a partir disso, eu redirecionei um pouco da minha pergunta de pesquisa e me interessava, a partir de então, pensar o que construía essa obviedade com que eram encarados os procedimentos de segurança, né, a prioridade por esses procedimentos, ao mesmo tempo em que se construía uma certa obviedade de que o objetivo socioeducativo podia ser deixado de lado, né? Então, não havia uma compreensão de que as duas coisas poderiam ser feitas conjuntamente por esses profissionais. Então, eu comecei a me interessar então um pouco por que isso acontecia, né? Quais eram as razões desses agentes socioeducativos, agora chamados agentes de segurança socioeducativa, em definir o seu trabalho como exclusivamente de segurança, né?
E aí, bem, tem algumas coisas que eu discuto na tese mais profundamente, mas no geral, o que eu gostaria de ressaltar aqui é a centralidade de um fenômeno que eu chamei de suspeição generalizada, né? Então, quando os agentes socioeducativos, os agentes de segurança socioeducativa, discorrem sobre superlotação, sobre falta de fechamento entre diferentes profissionais ou entre diferentes equipes, o medo ou um certo receio que esses profissionais têm em ser identificados fora da unidade como agentes de segurança socioeducativa, né? São várias as questões, para além da interação com o adolescente, que faz com que eles se sintam em constante ameaça, né? Inclusive fora da unidade. Então, a gente percebe então esse processo de suspeição que não é só localizado com relação ao adolescente, mas com relação à própria vida de um agente socioeducativo. E aí eu entendo que essa suspeição constante, ela é singular a qualquer instituição privativa de liberdade, né? É o que eu e o meu colega Túlio Franco, a gente tem chamado de instituições híbridas de interface com a prisão. Então essa suspeição generalizada, ela é uma ferramenta de trabalho, digamos assim, porque ela ajuda o agente socioeducativo a evitar fuga, evitar conflito. E isso é típico de instituições que privam de liberdade o indivíduo, ainda que nos discursos oficiais, na verdade, se ressalte a dimensão socioeducativa, né? Então, na verdade, o que acontece é que em qualquer instituição híbrida de interface com a prisão, inclusive a medida socioeducativa de internação, a prioridade por procedimento de segurança ela vai se ressaltar, né? Enquanto que as outras dimensões sempre são secundarizadas, né? E aí, para entender um pouco como que se realiza essa suspeição generalizada em uma instituição híbrida de interface com a prisão, eu trabalhei algumas questões. Então, por exemplo, eu discuto na tese como que existe um modelo de masculinidade tido como mais valorizado, que é um modelo de masculinidade pautado na interdição da empatia e na valorização da agressividade, e que a busca por esse modelo, né, muitos profissionais tentam se alinhar a esse modelo, o que produz um certo patrulhamento de masculinidades entre profissionais, que acaba fomentando uma atuação mais agressiva com relação ao adolescente. Mas eu também discuto um pouco sobre os efeitos do racismo institucional nesse contexto, né, em que se mobiliza palavras codificadas que se referem à raça, mas parecem que não se referem, né? Como, por exemplo, o território do adolescente, o fato dele ser residente de favela, ou a família dele, né? Pensar a família como uma família desestruturada. Então, questões que não são vistas como racializadas, mas que estabelecem uma demarcação entre eu e os outros, que faz com que esse adolescente sempre seja visto pela lógica da suspeição. Mas, sobretudo, também discutir um pouco da rotina de uma jornada de trabalho desses profissionais, em que se demanda determinados trabalhos para eles, se oferece determinados materiais de trabalho, e isso não tem nada a ver com socioeducação. Então, é muito difícil um agente socioeducativo ser cobrado por fazer um projeto socioeducativo. O que se demanda dele é que faça segurança e pronto. E quando um agente socioeducativo tem interesse em fazer um projeto socioeducativo, ele pode ser desestimulado tanto pelos colegas de trabalho, mas muitas vezes, inclusive, pela direção da unidade, sob a alegação de que ele está tentando fazer um projeto para escapar do trabalho, que é o trabalho que é tido como, de fato, o objetivo da unidade, né? Então, existem muitos desestímulos nas interações dos agentes de segurança socioeducativa para que eles possam planejar atividades de caráter mais educativo, além das questões de gênero e raça que eu mencionei muito brevemente agora, né? Então, enfim, são questões que eu estou apresentando muito rapidamente aqui, mas que, no geral, né, coletivamente, elas demonstram o quanto que existe digamos, uma construção ativa, cotidiana, fomentada pela instituição, que
que constrói uma certeza compartilhada de que a segurança é a prioridade incontornável de um centro de internação, enquanto que a socioeducação é prescindível, né? E aí eu penso que esse é um tipo de pesquisa que ajuda pode ajudar a fazer a gente repensar um modo de organização institucional em que se demanda apenas do profissional trabalhos de segurança, em que não existe um esforço institucional de valorizar outros tipos de masculinidade que não sejam pautados na interdição da empatia com relação ao adolescente ou na valorização da agressividade. E também é uma instituição que não fornece elementos para que o agente socioeducativo entenda as dimensões racializadas da sua ação, né? Então, penso que são 3 dimensões que elas são mobilizadas de modo articulado, mas que, digamos, produzem conjuntamente a obviedade da segurança em um contexto de privação de liberdade. Então é um pouco isso que eu, enfim, fiz uma apresentação muito rápida, mas estou aí disponível para a gente poder conversar em outros momentos e, enfim, a gente poder falar um pouco mais aprofundadamente sobre cada uma dessas questões que eu trouxe aqui na apresentação de hoje. Enfim, mais uma vez agradeço à rede pelo convite e espero que a gente mantenha o diálogo a partir daqui, tá bom? Um grande abraço.